Incrível dia! Quarta-feira, dia do nosso Papo de Empreendedor. É sempre uma alegria estar aqui com você no Papo de Empreendedor. Estamos no Papo 34 e a nossa convidada de hoje é a Ana Carolina Verde Branca. Ana Carolina é uma das empresárias mais constantes, verdadeiras, pontuais que eu conheço. A Ana já chegou. Bom dia, Ana. Bom dia, Grazi. Tudo bem? Você me escuta? Estou te escutando. Tudo bem com você? Tudo. E você? É um prazer estar aqui com você, viu? Eu que agradeço, Ana. A Ana é uma das pessoas, como eu disse, mais constante, mais verdadeira, que está no mercado de educação corporativa há quantos anos, Ana? Então, completamos, na realidade, eu há 27 anos, mas o Sergente completou 20 anos em setembro de 2023, do ano passado. E a Ana começou muito nova, tem uma experiência muito grande na educação corporativa. É uma das empresárias mais respeitadas da nossa região de São José do Rio Preto. É uma alegria recebê-la aqui hoje, Ana. É sempre muito Grazi, bom. eu que agradeço o convite. Você sabe o tanto que você é querida, tanto que eu te respeito, tanto que eu gosto de você. Então, que bom que deu certo, né? Nós estamos esperando a Ana desde o ano passado, viu, gente? Ana, nós estamos no papo 34 hoje. É uma Que legal, que Vai ser muito legal. divertido. E a gente abriu aqui com a sua sócia, Adriana, falando de planejamento e gestão. O Daniel também já esteve aqui falando de. O Daniel falou de cultura inovadora na prática. E hoje temos a Ana aqui falando um pouquinho de autoconhecimento e resultados. Ô, Ana, conta pra gente a sua história. Para quem não te conhece, conta um pouquinho. O que é a Ana Carolina Verde Braga? Então, eu vou contar então minha história empreendedora, tá? Como você citou, eu comecei com 18 anos. O meu pai tem uma empresa de recursos humanos, que é a Planor, e que tinha uma parceria com a FAAP, com a Fundação Armando Álvares Penteado, uma faculdade super renomada em São Paulo, que ele vendia os cursos de pós-graduação da FAAP para o interior de São Paulo. Meu pai e minha mãe se casaram, eu nasci em São Paulo, e aos 10 anos eu vim para São José do Rio Preto, eles se separaram, a família da minha mãe é aqui da região de Fernandópolis, então teve toda uma questão familiar, de dividir a fazenda, enfim. E aí minha mãe achou melhor mudar para... Eu sempre brinco que ainda bem que ela não escolheu Fernandópolis, nada contra Fernandópolis, mas escolheu o Rio Preto. E aí eu vim para São José do Rio Preto com 10. É verdade, é que era tudo Fernandópolis, foi uma escolha dela, né, Ana? Foi uma escolha dela, porque assim, sair de São Paulo e já ir, né, para Fernandópolis ia ser uma diferença muito grande. Então eles escolheram São José do Rio Preto para ficar um pouquinho mais próximo. Enfim, e eu aos 18 anos tinha acabado a escola, tinha entrado, já estava fazendo administração aqui em Rio Preto. Meu pai me fala que tinha fechado uma turma de pós-graduação aqui em São José do Rio Preto da FAAP, e que era para eu ir lá, para eu começar a cuidar. Eu, com 18 anos, não sabia o que era, nem o que era pós-graduação, nunca tinha trabalhado. E, de repente, começa a minha história profissional aí, ajudando. E quando eu falo cuidar do curso, era acompanhar os alunos, era conhecer os alunos, acompanhar os professores e, consequentemente, começar a vender turmas de pós-graduação. Então, a empresa ficava em São Paulo, eu aqui em São José do Rio Preto sozinha, e isso eu falo que já foi um grande marco na minha vida. Assim, eu não tinha, o chefe ficava longe, né? Então eu não tinha alguém para falar exatamente o que eu tinha que fazer, a rotina do que eu tinha que fazer. Olha, agora você chega, agora você tem que chegar às 8, você tem que sair meio-dia, fazer meio-dia às 2, fazer horário de almoço, depois você retorna às 18 horas. Você tem que fazer prospecção, a prospecção você tem que ligar, você tem que fazer network, enfim, eu não tinha alguém. Então eu tive que eu me ensinar, eu me não só me autoconhecer, mas eu aprender sozinho. Então isso, eu falo que já foi uma lição grande, que eu tenho uma coisa para mim muito forte,
fazer o que tem que ser feito, né? Então, desde o início, eu tinha que fazer. Não tinha alguém falando, faz, não faz, está certo, está errado, alguém me cobrando. Então, eu tive que me autocobrar e aprender logo cedo com isso. E aí a gente foi fazendo, foram várias turmas de pós-graduação, foram mais de 15 turmas de pós-graduação em vários institutos diferentes. E aí, em 2000 não, desculpa, 20 anos atrás, 2003, nós resolvemos abrir o Segente, iniciar o Segente, que parou com essas parcerias, e eles resolveram escolher alguns pontos para eles levarem os cursos de pós-graduação e eles cuidarem. Então, foi São José do Rio, São José dos Campos, Campinas e São Paulo, e Ribeirão Preto. E São José do Preto estava fora. Só que a gente entendia que tinha esse gap dos empresários para aprender mais na prática, com foco no resultado. E aí iniciou o Segente, há 20 anos, 2003. E aí, com todo esse know-how, em 20 anos foram passados vários processos, várias evoluções, vários momentos diferentes da empresa, né? Para a gente entender e chegar no modelo que estamos hoje. Então, essa é a história, isso há 27 anos eu atuo com educação corporativa. O propósito do Segente é transformar organizações evoluindo pessoas. E aí, num processo muito bonito, que inclusive eu fiz com você, é isso há quanto tempo, Grada? Uns 5 anos atrás? Foi em 2020, né? Como passa rápido? 4 anos, né? 4 anos. 4 anos. E eu estava num dilema comigo mesma, né? Entendendo, porque como eu comecei muito cedo, com 18 anos, e não foi uma escolha minha, né? Naquele momento, foi uma imposição do meu pai, eu não sabia nem o que eu estava escolhendo. Eu cheguei há 4 anos e resolvi me perguntar: será que esse realmente é o meu propósito de vida? Será que realmente isso faz sentido para mim? Essa questão do desenvolvimento, da evolução, de ajudar as pessoas nesse crescimento através de conteúdo, através da educação. E aí, com o nosso processo, né, e outros que eu também fiz, eu entendi que sim, que esse sim era o meu propósito de vida, que sim, o propósito da Ana Carolina está completamente coerente com o propósito do Segente, e que isso faz eu acordar cedo todos os dias, que brilha meu olho, e a gente continuar nessa toada que é incrível, né? É incrível, ajudando as pessoas a crescerem e evoluírem, com foco no resultado. Nossa, a Ana eu conheci de uma forma muito engraçada, né, Ana? Quando eu fiz a transição de carreira, estava num curso, o primeiro curso de coach que eu fiz, eu vi a Anete, que para mim é uma das mulheres mais elegantes e com uma consultoria com muita profundidade em São Paulo, né? A gente trabalha com patchwork, que é uma técnica de desenvolvimento humano, né? A Pulse RH. E quando eu decidi realmente montar a inspiração, não era nem inspiração ainda, era Grazi desenvolvendo você, eu liguei para ela e ela falou: Grazi, vou te dar um presente. Tem uma pessoa aí que é de Ribeirão Preto, ela falou, que é filha do Braga, que é o que a Ana acabou de contar. A filha do Braga. O Braga foi a pessoa que, quando eu montei a consultoria, foi a pessoa que me ajudou. Foi a pessoa que eu fiz um curso de consultores, né, Ana? Há muitos Ela é anos. uma querida, né? Foi nossa aluna no curso de formação de consultores em São Paulo. E ela Então, falou, um presente para ser gente também. a Anete falou: não, fala com essa pessoa, ela é filha do Braga e está morando, na sua região, é muito mais perto, Gra. E quando eu te liguei, né, você falou: meu Deus, quem é essa louca? Beijo no coração. E aí a Ana falou: não sou de Ribeirão, não, eu sou de Rio Preto. Bom dia, pessoal, todos que estão chegando. Bom dia, gente. E aí a Anete falou: não, fala com a Ana. E foi quando eu fui, vocês faziam alguma coisa, né, Ana? Eu fui, acho que a primeira vez, e até eu lavo, falando. Debaixo das árvores, na CCLI. Nós tínhamos o Boteco RH, que acontecia a cada 2 meses, então era um momento que a gente convidava, né, alguém para falar, um mediador para trazer algum assunto, e aí tinham várias pessoas diferentes escutando, trocando ideias, a gente separava por mesas, e era bem gostoso. É verdade. E aí nós nos conhecemos pessoalmente no Boteco RH. No Boteco, era o Laszlo. E aí eu me lembro que eu falava: Ana, você tem que me mentorar em alguma coisa, eu tenho que montar minha empresa. E aí eu dava aula de matemática, né?
E aí você lembra que você falou: "Não, agora eu tenho oportunidade. Eu vou te ajudar, vamos fazer uma mentoria", e você me ajudou a montar os encontros do Inspire Mulher, que foi um Foi, sucesso. Você foi lembra que verdade. a gente lotou todas as turmas, foram 5 encontros, foi fantástico, lá eu aprendi muito. E aí em 2020, foi 2019, né, 2020 foi quando você chegou aqui, né, falou: "Grazi, eu preciso da sua ajuda nesse eneagrama, que é isso? Eu acho que esse autoconhecimento é balela", porque vocês davam muitos treinamentos, mas nessa parte, e a gente ficou um ano junto. E eu falo sempre que o autoconhecimento muda tudo, né, Ana? E é sobre ele como que muda o resultado. E a É, constância, porque você foi a pessoa. Eu brinco assim, a Ana ficou um ano comigo toda semana e ela nunca deixou de fazer uma ação que ela se prometeu. e acho que isso tem a ver com o início, né? Que eu comentei lá atrás, o meu início, como eu não tinha ninguém, eu tive que arrumar essas competências em mim. Eu também não tinha elas. E Mas foi indo, né? ou eu começava a agir, ou eu não ia virar ninguém. Porque eu não tinha, como eu disse, eu não tinha ninguém aqui falando, aqui para me falar, olha, você faz isso, você faz aquilo, me cobrando, como muitas vezes a gente tem para nos ensinar. Né? Como eu não tive essa base, eu tive que eu ter esse autocontrole. E isso com certeza me ajudou muito para essas coisas. Fazer o que tem que ser feito, disciplina, determinação, força de vontade, eu não podia esperar dos outros. Isso tinha que ficar dentro de mim. Então, eu não tenho dúvida que isso foi do início. Agora, falando de autoconhecimento, né, Grazi? Eu sempre fui uma pessoa extremamente prática e não só prática, mas assim, quando é muita teoria, eu falo, ixi, balela, não vamos perder tempo com isso. Né? Vamos pro que interessa. O menos é mais. Né? Então, isso para mim sempre é muito forte e muito verdadeiro. E aí, quando a gente fala de autoconhecimento, assim, nossa, para que isso? É mais uma moda, né? É mais uma coisa que as pessoas vêm trazendo. E a hora que eu comecei com você, essa questão do Enneagrama, e entender efetivamente o que é e o resultado que isso traz, você fala, meu Deus, uau! Né? Realmente, como é importante a gente se autoconhecer. E, o Grazi, como isso tem ficado cada vez mais claro para mim. Se a gente é o início de tudo. Né? A gente precisa se conhecer para a gente poder tomar as ações. A gente precisa se conhecer para a gente saber onde a gente quer chegar. A gente precisa se conhecer para a gente saber o que nós queremos, né? O que faz sentido para a nossa vida. Então, eu estou com um programa, né, lá na CBN e é tão incrível que, por mais diversos que sejam os assuntos que a gente conversa semanalmente, tudo cai no autoconhecimento. Tudo cai no autoconhecimento. É porque assim é incrível, né, Ana? Por exemplo, você, a gente falou da sua constância. E olha como isso faz parte da sua história, né? Lembra que eu lembro que a gente sempre pede, falou, nossa, Gra, como foi difícil para escrever a história, né? Desde o começo da vida. E aí você já disse, ó, lá no começo eu tinha que me virar sozinha. Então, essa autorresponsabilidade, isso é uma coisa muito séria. Não é à toa que você é maratonista, né, Ana? Porque um maratonista tem muita constância no que ele faz, porque às vezes a gente acha que o autoconhecimento vai salvar e vai resolver. Não é ele, é sobre a gente, né? E aí é o autoconhecimento, é você com você. Porque olha É que sobre eu a falo, gente. você nunca deixou de fazer uma coisa que você se comprometeu. Me lembro de uma pesquisa que a gente faz, né, do feedback, e você teve 100% de feedback. Eu falei, Ana, mas você conseguiu 100% de feedback? Porque eu nunca vi um cliente conseguir 100%. Você falou, eu cobrei todos, eu não tinha pedido para ser tal data, ele não me entregou, eu fui e cobrei. Então, assim, isso é saber que isso é muito importante em você, que isso é teu ponto forte. Se conhecer também, entender o que a gente tem de muito forte. Assim, é tão engraçado, né? Porque como para mim É isso é comum, muito né? forte e faz parte de mim, às vezes eu me incomodo e eu não consigo entender por que as pessoas não fazem, né? Por que não faz o que tem que ser feito? Meu, combinou, tem que fazer. Não tem outro, né? Com colaborador a gente vê muito. Assim, tem que fazer aquilo no dia. Não tem conversa, Não né? tem. Aquela meta tá lá, não tem conversa, tem que atingir aquela meta. Mas eu acho que isso é muito de dentro para fora.
né? Não que Exatamente. não possa ser treinado, não que não possa ser trabalhado, não que não possa ser desenvolvido, não é isso. Mas isso é uma coisa, são competências que a gente precisa entender que a gente tem ou não e querer desenvolvê-la. Mas para mim é muito complicado. Às vezes falo assim, como assim que a pessoa não fez? Né? Como assim que a pessoa não cumpriu o que ela falou? Como assim ela não fez o que ela tinha o que ela tinha que fazer? O que ela se propôs a fazer? Foi ela que se propôs a fazer. E aí não faz, você fala, opa, como assim? Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouquinho e eu não entendo muito porque que as pessoas não fazem. E é um grande problema hoje da maioria das pessoas, né? É porque fala e não faz. Aí o cérebro entende que você não vai fazer nada. E você acaba não fazendo mesmo, porque isso é normal para você. E assim, Exatamente. essa sua constância, esse seu planejar, né? Que é muito do tipo, fazer plano A, B, C, D, ter essa segurança que é muito sua, né? Isso faz muito bem. Ô, Ana, e você, porque não é sobre se conhecer, não é sobre o que o outro fala de você, é sobre você se enxergar nos seus Exato. potenciais e falar não, né? Você tem muita facilidade de falar não, não posso, isso tem muito a ver com a verdade que a gente fala sempre, né? É, mas assim, isso eu acho que também foi nesse processo, né, do autoconhecimento e das escolhas, porque o que que é, né, falar não é foco. Então a gente acha que pelo contrário, né, não, a gente tem que aceitar tudo, fazer tudo, falar sim para tudo, aceitar todos os projetos, aceitar todas as propostas. A partir do momento que a gente consegue falar não, efetivamente a gente está tendo foco naquilo que a gente se propôs a fazer. Por isso que a gente consegue fazer. E aí, isso para mim ficou muito claro depois de fazer esse trabalho de autoconhecimento. E detalhe, né? É constante isso. Não Não é uma passa. coisa que comecei com você, não vou fazer nunca mais, fiz lá em 2020 e agora a gente chega em 2024, não preciso mais fazer. Mesmo porque nós vamos mudando, né? Com certeza eu não sou a mesma Ana Carolina que eu era em 2020. Eu não sou a mesma Ana Carolina que eu era em 2003, quando a gente começou. Então a gente vai evoluindo, vai desenvolvendo e vai mudando. E aí, consequentemente, a gente tem que ir acompanhando esse trabalho do autoconhecimento. Você Né? falou uma coisa, Ana, que é extremamente importante, porque as pessoas acham que a coisa começa e não para. Ó, você começou lá e todos os cursos você participa do seu jeito, você está ali presente em todos, né? Você é uma presença constante, você está ali mesmo dentro do negócio, literalmente. E você falou, ó, eu comecei o trabalho lá em 2020, mas eu não parei. Nós somos novos a todo o momento. Sim. A gente começa a conversa de um jeito e termina do outro, né, Ana? Exatamente. E assim, o Exatamente. autoconhecimento não é mostrar quem a gente é, mas que como a gente se limita. O que eu estou me limitando Exatamente. ali? Eu não me permito fazer isso. Eu vou me permitir viver mais. Nossa, isso eu tô. Então, assim, como a gente está se limitando do potencial incrível que a gente é. E muitas vezes a gente nem conhece, né? Nem sabe qual que é o nosso potencial. E isso acontecia muito comigo. E aí você falou uma coisa que começou a me incomodar muito, por isso que eu fui buscar esse autoconhecimento com algumas ferramentas, né? Eu sempre participei realmente de todos os Tudo. treinamentos do Sergente para entender o que estava acontecendo, para entender como que o mercado, como que os clientes se comportavam, para entender se os clientes estavam satisfeitos, para entender qual que era a dinâmica, enfim, isso faz parte de mim, eu entendo que eu preciso estar, né, dentro de todos os processos. Óbvio que algum eu não consigo, agora vem crescendo, não dá para participar de tudo mais, mas a gente vai cada vez mais nessa toada. E chegou um momento, Grazi, que eu comecei a me incomodar, não conseguia mais assistir as coisas do seu gente. Como assim? O que está acontecendo? Né? Eu não tinha mais paciência. E aí eu comecei a me incomodar muito, porque eu falei assim, eu não posso, como que eu estou vendendo algo que eu não compraria? Entende? E aí que eu fui fazer esse trabalho, porque eu falei assim, gente, será que esse é meu propósito de vida mesmo? Será que é isso que eu quero pro resto da minha vida? Será que isso faz sentido? E aí eu comecei a me questionar. Até pensei assim, não, acho que eu preciso arrumar um emprego, acho que eu preciso fazer um currículo, acho que eu preciso buscar outras oportunidades no mercado, Você acho que eu estava com preciso muita viver uma mudança. outra. Exato, acho que eu preciso viver uma outra experiência, porque eu não tive essa possibilidade de passar por várias empresas. Eu não tive a oportunidade de passar por vários segmentos para poder escolher o que eu gosto, para poder escolher realmente isso faz sentido para mim. E aí, quando eu vou buscar, né, esse autoconhecimento e entender qual que é o meu propósito efetivo, o que faz sentido para minha vida, eu entendo que sim, esse é meu propósito.
que o propósito do Ser Gente está extremamente coerente com o meu propósito de vida. Mas eu falo, mas por que eu estou incomodada, né? Como muitas coisas que estão acontecendo no Ser Gente. Então a questão não era o eu, a questão era o que a gente estava fazendo com a empresa. E aí sim tomar também a atitude de falar assim, vamos mudar. Se esse conteúdo que a gente está vendendo ou que está ministrando não está, e se eu entendo que não é coerente, a gente precisa mudá-lo. Então também, né? E não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Não, porque porque logo depois vocês passaram por uma reestruturação de propósito, chegou a chegada da Adriana, que foi no meio do processo, né? O Daniel, a Adriana, enfim, e aí muda todo o contexto, né, da empresa. Mas, para poder fazer isso, a gente precisa antes fazer o autoconhecimento, né? Porque eu só consegui chegar nesse momento porque eu entendi assim que para mim fazia total sentido. Porque senão, se a gente não faz o autoconhecimento, se eu não tivesse ido atrás, buscado ferramentas para me ajudar nesse momento, provavelmente talvez eu teria falado assim, tô fora da empresa, não faz mais sentido para mim, vou buscar outra oportunidade. Que acaba sendo o caminho mais fácil, né? Muitas vezes. E não tinha a ver com ser gente, tinha a ver com você e o comigo. Momento que você tá. Exato. Exatamente. Porque daí quando para mim fica claro, aí sim eu posso buscar outros caminhos para a empresa. Porque o caminho já está lá claro, né? E aquela famosa frase, que a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. E a gente tem que saber para onde a gente está indo, para onde a gente quer ir. E isso a gente só consegue com autoconhecimento. Por isso, né, quando você falou a questão do nome da live, está totalmente junto à questão do autoconhecimento com o resultado. Eu não consigo ter resultado se eu não me conheço, se eu não sei aonde eu quero chegar, se eu não tenho um caminho muito certo. Eu estou aqui no A, eu quero ir para o B. E aí eu vou trabalhar como que eu faço para chegar no B. Mas para isso eu preciso me conhecer antes. Entender que aquilo tudo faz sentido, né, Ana? Por exemplo, você tem características próprias que são suas e únicas. Claro que todo mundo tem, mas você é muito forte. E isso fazia parte do ser gente. Você só não estava enxergando. Você tem força de vontade, disciplina. Você tem objetividade. Você começou a ser muito prático. Eu não quero coisa. É muito rápido para você as coisas, né? Você é uma pessoa que planeja, assim, muito, muito, muito. Pontualidade, isso na tua cabeça não existe uma pessoa que não seja pontual. Então, tudo isso é muito. Não, mas isso também você está falando como se eu já tivesse nascido assim, né? Não é tão natural. Não, então, mas a gente vem trabalhando. Isso. Trabalhando e desenvolvendo, né? E aí entendendo que, assim, essas competências que você citou, para mim, são muito importantes. Na minha vida, são muito importantes. E aí não é só a Ana Carolina profissional, diretora do Ser Gente. Não. É Ana Carolina pessoa. Ana Carolina pessoa. Ana Carolina é assim, na profissão, no pessoal, né? Na família, como mãe, como filha, como mulher, enfim. Então, eu acho que isso que também é importante, que eu queria falar sobre uma palavrinha aqui, que é muito importante para mim, que é a coerência, né? Então, eu não tenho um papel, eu sou. Eu não estou fazendo um papel de, olha, agora eu vou ser assim, agora eu vou ser assado. Não, eu sou assim. Então, eu sou coerente, por isso que para mim fica tão natural. É o Igor falando, é às 5h30 da manhã para treinar. Nossa, Igor. Ó, o Igor, beijo, tô com saudade. Agora eu não vejo mais o Igor, eu tô fazendo academia sozinha. Então, ele me manda o treino, mas eu não tô vendo ele. Tô com saudade de você, viu, Igor? Ô, Igor, mas então, se conhecer sobre isso também, né, Ana? O tanto que a corrida te ajuda, já que você é mental, o tanto que a corrida mudou a sua vida, não mudou? Eu acho legal falar sobre isso, porque assim, eu não tô falando aqui, eu não vou falar de corrida somente de corrida. Isso, eu vou falar de um esporte. Tá? Por que eu vou falar do esporte? Porque às vezes as pessoas, tem bastante gente que me acompanha e que fala assim, eu queria correr igual você, eu queria ter essa força de vontade, eu queria. Aqui não é sobre isso.
não é sobre a questão da corrida, mas eu acho que é sobre a questão do esporte. Grazi, eu sempre fui, eu falo muito com os meus filhos isso. Eu nunca gostei de esporte nenhum. Eu era, na minha infância e na minha adolescência, aquela que nunca era escolhida na aula de educação física. Ah, vamos dividir para jogar vôlei, vamos dividir para jogar. Eu era a última a ser escolhida, eu era a que sobrava. Eu era a pata-choca. Sempre fui. Sempre fui. Eu nunca fui esportista, de que era magrinha, era não sei, era ágil. Pelo contrário, eu era a pata-choca. E aí, foi interessante, porque assim, minha história com a corrida começou quando eu já era adulta, eu tinha 20 anos, se não me engano, e meu pai sempre correu. E eu lembro, a gente desde sempre, minha vida inteira eu ia para o Guarujá passar as férias, minha avó tinha apartamento lá, então desde que eu me entendo por gente, nós íamos. E eu sempre vi meu pai cedinho, ele acordava antes que todo mundo, e quando a gente estava começando a acordar, ele estava voltando, já com pão, com não sei o que ele já tinha feito a corrida. E eu ficava impressionada com isso, eu falava assim, gente, mas nas férias, né, todo dia cedo. E aí eu comecei a observar, e eu não conseguia correr nem 100 metros. Nem 100 metros. E eu falava, como assim? Meu pai já, né, bem mais velho, correndo, e eu sou jovem, não consigo correr 100 metros. E isso começou a me incomodar, e eu comecei assim, eu acho que deve ser tão bom, porque ele gosta tanto, ele chega tão feliz das corridas, dos treinos, deve ser uma coisa gostosa de se fazer. E eu comecei a treinar, comecei a correr um pouquinho, comecei a treinar e comecei a realmente pegar gosto por isso. Isso mudou minha vida, mudou minha vida. Para essas competências que você citou. Eu acho que eu não era tão determinada, eu acho que eu não era tão disciplinada, eu acho que eu não tinha tanta força de vontade, eu acho que eu não era tão focada. E a corrida, assim, me ajudou nessas competências que, para mim, são muito importantes. Hoje eu não consigo ficar sem a corrida. Eu tive, o ano passado, um probleminha no pé e eu fiquei bem preocupada porque achei que eu não pudesse mais, que eu não fosse conseguir mais correr. Isso, fiquei bem impactada. Mas, graças a Deus, agora já voltei, já retornei, já estou fazendo. Então, isso faz parte da minha vida. E aí isso me ajuda com essas competências, entende? E a coerência, né, Ana? Porque, por exemplo, as pessoas acham que, por exemplo, né, você falou a corrida mudou sua vida, porque te acalma a mente. É uma das maneiras de meditação a corrida para você. Porque às vezes a gente quer seguir a moda e fazer o que não é da gente, criar um personagem. O que é importante para mim, para você, aquilo é importante. Isso, você não precisa fazer aquela modinha que todo mundo está fazendo para acalmar a mente. Você escolheu aquilo que faz sentido para a tua vida. Isso me incomoda um pouco, né? Que a gente vê muito, principalmente no Instagram, né? A gente vê coisas que você fala assim, meu, a pessoa posta uma coisa lá. Você conhece a pessoa, você fala, gente, mas não tem nada a ver, né? Ela tá divulgando algo que ela não é. Isso é uma coisa que me incomoda, porque essa questão da coerência sempre foi muito forte para mim, muito forte. Faça, fale e o que você faz. Né? Não vem criar um papel ou ser diferente, não é assim que funciona. Eu não consigo ser desse jeito. Quando eu falo de disciplina, quando eu falo de força de vontade, quando eu falo de foco, é isso, é porque eu sou uma pessoa, eu faço isso. A facilidade em falar não, né? Hoje para mim está muito claro onde eu quero, o que eu quero para minha vida. Então, assim, se vem com convites em momentos que são dos meus filhos, não, eu não consigo, porque a prioridade naquele momento são eles. Né? Se tem alguma coisa, por exemplo, se é alguma coisa deles que está dentro do meu horário de trabalho, eu também falo não, porque naquele momento a prioridade é o trabalho. Então isso acaba ficando mais fácil para mim, para eu transitar nesses mundos, entende? Não fica tão sofrido, porque sempre foi bastante sofrido. A cobrança também vem, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Será? Enfim. Eu falei, não, e tô ali no jogo de futebol. Eu tô porque é o jogo do meu filho, então. Foi uma coisa que... Isso é bom também você ter falado, né, Ana? O autoconhecimento te dá essa liberdade. Você vai fazer sem peso. A minha família é o principal nesse momento. E assim, eu estava inclusive falando isso a semana passada, né? Que é muito. É realmente ser o equilibrista, a equilibrista,
de estar segurando os pratinhos. Em alguns momentos, a família sim vai ser prioridade, a gente vai estar em outros momentos, vai ser o trabalho. E a gente vai se equilibrando nos papéis. Agora, o que não dá é para ficar com culpa 100% do tempo, né? Então, E eu acho que daí o autoconhecimento nos ajuda muito nesse processo, inclusive para tirar um pouco a culpa e entender que assim, não, eu fiz essa escolha nesse momento, eu que fiz, eu que escolhi, a responsabilidade é minha. Porque também, Grazi, não é fácil, né? Quando a gente faz escolhas, a gente está abrindo mão das outras alternativas. Daí pode dar certo e pode dar errado. Não tem como a gente ter essa certeza. E aí tem o risco. Então, muitas vezes, a gente prefere também ficar em cima do muro. Para não falar, não, mas não foi bem isso, né? Que eu falei, não foi. Para tirar a carga, caso dê errado. você falou uma coisa que é extremamente importante, né, Ana? Eu acho que a gente pode destacar isso, se fizer sentido para ti, como um dos resultados do autoconhecimento. É extrair a culpa. A gente não tem culpa, mas você falou, eu sou responsável. Eu que fiz, eu que escolhi, né? Eu vou pagar. O risco é meu. Pode dar certo ou não. Por isso que a gente fala que é tão importante você tomar boas escolhas. Entender que você é responsável, você não é culpado, você não, aquilo não vai ficar pesado. Dando certo, né? Ou não, não tem certo e errado, mas foi você que escolheu. Exatamente. Agora, para a gente escolher, a gente precisa se conhecer, né? O que eu quero? O que eu quero? E aí, se a gente a gente faz esse trabalho do autoconhecimento, fica mais fácil para a gente tomar as decisões e as escolhas. O que você acha, Ana, assim, que você acha, não, que você tem certeza que foi muito importante, que mudou na sua vida pessoal a partir do momento que você começou a se conhecer? O que foi os Eu consegui tomar pontos que você as pode destacar? decisões, né? Eu acho que eu consegui fazer as escolhas e tomar as decisões. Pessoalmente falando, eu entendo que fazer a maratona foi muito importante, como você citou, inclusive foi nesse tempo, né? Eu fiz a maratona, eu fiz a primeira maratona em 2018, depois eu fiz a segunda em 2019, e aí em 2020 eu comecei a trabalhar com algumas ferramentas de autoconhecimento, então já estava nesse processo, já estava nesse processo. E esse processo que eu digo, é constante. E a gente muda muito. Na realidade, não é o que mudou da Ana Carolina pessoalmente, é o que mudou da Ana Carolina, né? Pessoalmente ou profissionalmente, tiveram várias mudanças. Uma grande mudança que aconteceu, e que daí eu falo que é pessoal e profissional, por exemplo, foi a saída do meu pai da empresa, né? Do ser gente, porque querendo ou não, é meu pai. Foi uma escolha, né? Era meu sócio e meu pai. Então, tudo isso se mistura muito os canais, se mistura muito os papéis, e não é fácil. Mas são escolhas para ficar tudo bem, né? De ambos os lados. Então, assim, teve mudança na empresa, teve mudança pessoal, eu me separei, inclusive, em 2019 também. Então, assim, foram várias decisões, né? Ou de rompimento, ou de início, enfim, que são decisões muito importantes para a vida de qualquer um, pessoal e profissional, né? E a gente só consegue escolher e tomar essas decisões e fazer essas escolhas quando a gente se conhece muito bem, porque senão fica muito, a gente não consegue agir, né? Você falou duas palavras que são muito importantes, né? Você falou assim, foram muitos rompimentos e muitos inícios. E tudo isso tem a ver com escolhas, né, Ana? Porque assim, o ser humano tem uma dificuldade tremenda de abrir novos ciclos e fechar ciclos interiores, né? E quando você se conhece, você fala, oh, não, eu vou fechar esse ciclo, pronto, mas agora chega. Eu vou para nova fase, eu brinco, você mudou de fase, eu falo para ele. Você mudou de fase, não faz mais sentido. Para pensar. Será que essa escolha que você quer? Você está em outros mundos, né, Ana? Que mundo você escolheu? Tá, então é outra fase da tua vida, porque você vai se fazendo nova, nunca para. E daí você falando isso, eu lembro de uma coisa que é muito forte, né? Que a gente só consegue ter aquela palavrinha que se chama autonomia, que é a gente assumir as nossas escolhas e, consequentemente, os riscos que ela pode trazer para isso. Nós só podemos escolher quando a gente tem autonomia para isso. E o que é autonomia? A gente só consegue ser autônomo quando a gente é maduro o suficiente
para poder assumir, tá bom, eu vou por esse caminho, eu vou para o caminho A, não vou para o caminho B. Mas se o caminho A não der certo, ok, a responsabilidade é minha. Eu não vou jogar o macaquinho nas costas do coleguinha, né? Não vou jogar. Eu vou ser autônomo para eu me responsabilizar pelas minhas escolhas. E vou me responsabilizar por isso. E aí, assim, é fácil tomar decisões? Não, não é. A gente sempre fica com o pé atrás, a gente sempre tem medo, a gente sempre fica muitas vezes indeciso, mas a responsabilidade é nossa. Não dá para a gente jogar a culpa nas pessoas ao redor. Não dá. Isso a gente só consegue ter quando a gente tem autonomia e responsabilidade. Isso é só com autoconhecimento, né, Ana? A gente sempre brinca e você tocou num ponto extremamente importante. Quando você se conhece, você já sabe que nunca o responsável é o outro, sempre é você, né? É sempre sobre mim. Sempre, Como que eu vou fazer sempre. para resolver isso, né? A E que não maturidade é passa fácil, por né? E que não é dói. fácil. Mas a gente só consegue. Dói como dói. Eu brinco que é a dor do crescimento, né, Grazi? Muito. Você fala, não, mas não é. Não, não aconteceu isso, não, não, sou eu. Acho que esse é o Tem uma amiga querida que fala assim, aquela coisa de ficar, da vontade de ficar naquela posição fetal, chorando, sabe? E só levantar a hora que tudo passar. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu muitas vezes tenho vontade de me esconder, sair correndo e, enfim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas é a vida sendo vivida, né? E a gente precisa, sim, assumir a nossa responsabilidade, as responsabilidades das nossas escolhas. E tá tudo certo, mas dói, e não é brincadeira e não é fácil. Agora, não dá para passar por esse processo ou ter essas responsabilidades sem o autoconhecimento. que isso impacta o resultado da empresa, Ana? Assim, assertivamente. Se pudesse destacar 3 pontos que são importantes para o resultado da empresa, quando o dono se conhece. A gente sempre fala isso, né? A empresa é do DNA do dono. Se a empresa falha, é o dono que fala. Sempre sobre a pessoa, né? É sempre sobre a pessoa. Eu acho que assim, não dá pra gente não ter, como eu disse, se eu não me conheço, eu não sei aonde que eu quero levar a empresa, eu não sei nem se eu quero estar na empresa. Então eu preciso fazer isso para poder ter o resultado. Eu não sei nem que resultado que eu quero, se eu não me conhecer. Então acho que tudo precisa iniciar pelo autoconhecimento para fazer sentido. Tem sentido? Eu me conheci? Fez sentido? Faz sentido onde eu estou buscando? Aí eu consigo determinar o que eu quero para a empresa. Ah, eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero aumentar a minha lucratividade, eu quero aumentar o mercado que eu estou trabalhando, eu quero aumentar a minha equipe. O que eu quero? E tudo em cima, primeiro, do autoconhecimento, porque senão eu nem quero estar aqui, né? Exatamente, exatamente. Assim, é saber para onde quer ir e realmente quem é você, né, Ana? Quem é você? A Exatamente. capacidade que você tem de fazer escolhas. E a gente falou muito sobre isso, né? Eu faço boas escolhas quando eu sei quem realmente eu sou. Obrigado, Porque senão pessoal. como que eu vou escolher, né? Senão como que eu vou escolher? Eu não consigo. Eu não Eu consigo, se eu quero nem me esse sócio, conheço. eu quero esse sócio, eu quero esse caminho, eu quero esse programa, Eu quero essa empresa, eu né? quero essa empresa, quero Eu um quero essa resultado. empresa. Porque às vezes pode chegar numa hora que não faz mais sentido. E eu não quero mais, eu quero mudar tudo. Então, realmente, a gente precisa entender primeiro o que nós queremos. Precisamos nos conhecer para daí ir buscando isso, modificando e correndo atrás do que a gente quer. Então, E fazendo as coisas acontecerem. fazendo acontecer. Isso impacta 100% o resultado, né, Ana? Não tem como. Não tem jeito, não tem jeito. Por isso que volta a falar, né? Tudo cai no autoconhecimento. Quando eu falo cai, por que a gente não fazer o caminho inverso? Né? Vamos começar pelo autoconhecimento e depois a gente vai trilhando as outras coisas. Então, vamos primeiro nos conhecer para depois a gente também definir e escrever o que a gente quer para as empresas, para as nossas empresas, o que a gente quer para a nossa equipe, o que a gente quer para o nosso time, enfim, o que a gente quer para os nossos clientes, né? Aí a gente consegue pensar no todo. É porque é sempre sobre a gente, Ana. Ô, Ana, foi muito bom ter você aqui hoje. Eu que É agradeço, sempre uma foi alegria estar ótimo. do seu lado, eu sempre aprendo muito.
Sim, as lives têm sido transformadoras, é muito bom estar aqui ouvindo as pessoas, na voz das pessoas. Porque cada pontinho, você falou, nossa, tem uma amiga que fala que dá vontade de ficar na posição fetal, mas a gente, adulto, né, a gente levanta e vai, que é o que o autoconhecimento traz. Você sai, né? Você trouxe uma metáfora, mas você sai da posição de criança e sabe, eu tenho autonomia, eu tenho que ser maduro para fazer escolhas e assumir minhas responsabilidades. E isso impacta 100% nos resultados da empresa. Sim. Você vai fazer o que tem que ser feito, né, Ana? Que é uma frase muito que você fala. Eu vou fazer o que eu tenho que ser feito. E ponto. E assim, duas coisas, né? Duas frases que eu gosto muito e que inclusive uma ficou muito forte no trabalho que eu fiz com você. Um dia por vez, né? Então não adianta a gente se desesperar com todos os problemas que tem, porque os problemas têm, os problemas não vão parar de existir. A questão é como que a gente lida com eles. E eu acho que uma boa dica é essa. Vamos matar um leão por dia, ou talvez 10 leões por dia, mas assim, vamos pensar no hoje. Não adianta estar me preocupando com o problema da semana que vem, ou do mês que vem, ou do ano que vem. Porque senão, muitas vezes, isso nos paralisa e a gente não faz nem o que a gente tinha que fazer hoje. Então, um dia por vez. E uma outra frase que eu gosto muito, que isso a corrida me ensinou, e que no dia a dia a gente usa muito, tá com medo, vai com medo mesmo. Que não pode deixar o medo nos paralisar, né? Porque tem muito isso. Às vezes a gente fica com tanto medo que a gente para de fazer tudo, não faz nada, paralisa e não consegue andar. Então, vamos respirar, vamos entender quais são os problemas e tá com medo, vai com medo mesmo. E só para finalizar, Grazi, você falou a questão do pessoal e que é uma coisa que eu falo muito pouco, mas foi uma outra coisa que acho que me ajudou muito e me ensinou muito, com várias competências que eu tenho forte hoje, e foi a questão de eu ficar 5 meses de cama, né? Quando para ter o Leonardo, meu segundo filho. E eu acho que isso, no começo, me deu muito medo. O medo de ele não nascer, o medo de perdê-lo. E, ao mesmo tempo, o medo de falar assim, será que eu vou dar conta de ficar na cama tanto tempo até ele conseguir nascer? Então, isso eu tive que trabalhar e foi um autoconhecimento muito forte, porque naquele momento era eu comigo mesma. A única coisa que eu pensava era o seguinte, eu preciso fazer a minha parte. Porque se eu fizer a minha parte de ficar quietinha aqui, de aguentar ficar quietinha, eu vou estar fazendo com que ele nasça, com que ele tenha mais saúde, né? E que não corra o risco de morrer mesmo, de conseguir nascer. Então, isso foi muito importante, porque naquele momento, no início, eu tinha muito medo, muito medo, muito medo, muito medo. E aí, eu consegui lidar com esse medo e isso acho que me ajudou muito para tudo que eu sou hoje. E é interessante, né, você escolher, você falou essa frase, às vezes a gente pede para o cliente, deixa um recado, você vê como que isso marca, né, um passo por vez. Porque e assim, como quando você volta lá, né, na cama, você falou, eu fiquei o medo, você fala muito do medo, porque o medo é o que mais te tira do teu caminho, na tua personalidade. Cada um de nós tem uma coisa. A minha é a gula, o teu é o medo, cada um é uma coisa. Então, como é Eu lembro interessante isso, né? sempre você falando daquele do poodle com medo. Eu me vejo. Você falando, no Enneagrama eu sou o 6, que tenho medo muito. E eu lembro Muito. você falando o exemplo do poodle. Eu me vejo nessa figura. Então, é um passo por vez. Você vê mesmo lá, sem você nem. Você já, a gente cada dia a gente se conhece. Você já sabe o que é, né? Você tá com medo, vai com medo mesmo. Você vai ter que acolher ele, se receber. Ô, Ana, a gente, para encerrar, sempre faz 3 perguntas. A primeira é: o que é o ponto, na sua opinião, enquanto Ana Carolina Verde Braga, empreendedora, mãe, mulher, aquela pessoa que faz acontecer, o que é o ponto principal na vida de um empreendedor? Eu acho que ele Pessoal. precisa, eu acho que ele precisa se autoconhecer, entender o que ele realmente quer, por que ele quer aquilo, qual é o propósito de vida dele, que está coerente com o propósito da empresa, que aí fica muito mais fácil para ele seguir. Aí ele tem a certeza e aí ele vai buscando o que ele precisa das competências para fazer o negócio fluir. Mas o primeiro passo, na minha visão, é esse. E qual que é o ponto principal para os relacionamentos?
Coerência. Coerência. Faça o que você fala, faça o que você combina. E isso em todos os relacionamentos. Relacionamento com sócio, relacionamento com cliente, relacionamento com os parceiros de negócios, relacionamento com os funcionários. Então, seja coerente. Seja coerente e exija isso dos outros também. Exija no sentido de falar, olha, a nossa relação é dessa forma, sabe? Quando a gente tem coerência, quando a gente tem clareza, fica tudo mais fácil. Não tem mais ou menos claro, não tem mais ou menos coerente. Ou é claro ou não é. Não é mais ou menos. Então, coerência, para mim, eu acho que é uma palavra importantíssima, mas infelizmente está difícil da gente encontrar hoje em dia. É o tal do alinhamento, né, Ana? Tem que alinhar e falar, é assim, assim, porque ficou claro. Tá claro que eu Alinhar quero no isso. começo e ir alinhando constantemente no decorrer do processo. Porque esse check-out aí, esse check, tem que ser feito constantemente para a gente nunca esquecer da coerência. Ô, Anne, o que, que é o ponto principal para o negócio? O que, que o empreendedor tem que focar, o ponto principal dele? Depende do que a gente quer do negócio, né? Eu acho que quando a gente. Não dá para a gente não falar, quando a gente fala de negócios, não dá para a gente não pensar na lucratividade. Mas não é só lucratividade, são várias coisas. E aí eu acho que depende de cada um. Mas, como eu disse lá no início, mais importante, o que eu quero? Para que eu tenho esse negócio? Para que eu tenho essa empresa? Por quê? É o famoso propósito. Quando eu entendo qual que é o propósito, eu foco nele e vou. Foco e vou. De uma forma coerente, de uma forma clara, porque depois eu consigo falar não para as outras coisas e começa a vir propostas de completamente diferentes. Ah, mas eu não consigo. Nossa, eu adoro proposta. Tá bom, você adora a proposta, mas está dentro do seu propósito? Se não tá, meu filho, fala não. Vamos focar no que importa. Vamos focar no que é importante. O menos é mais, sabe? Senão a gente fica querendo pegar o mundo e a gente não faz o essencial. Não faz o nosso propósito. O propósito que eu escolhi. Não é o do outro. Então, eu acho que sem isso não dá para ter negócio. Aliás, sem isso não dá nem para a gente viver, né? Não é só Então, na os empresa, pontos para tudo, né? O ponto para principal tudo. é o autoconhecimento na vida pessoal, nos relacionamentos ser coerente, falar o que faz, alinhar e exigir isso do outro, né? Uma troca, a vida é uma troca e ela tem que ser equilibrada. E para o negócio seria o lucro, mas é o que você fala, isso saber escolher, né, Ana? Porque é o resultado, uma das coisas que a gente sempre alinha é o que é resultado, porque resultado na tua cabeça é um, no Daniel é outro, da Adriana é outro. Tá, o lucro é o aqui, mas dentro desse lucro, o que mais tem que ter de resultado na nossa cabeça? Exatamente. Exatamente. É isso. É isso mesmo. Ô, Ana, e para cereja do bolo aqui, para a gente encerrar, a quem você quer agradecer a Ana que você é hoje? Para quem vai os agradecimentos aqui ao vivo? Ô, Grazi, tem tanta gente, mas assim, Para quem hoje vai eu você? tô, hoje eu vou falar de uma pessoa que eu tô com uma saudade, que é a minha mãe. Ai, hoje a dona Marli tá Eu agora tô com hoje. uma saudade. Ela tá nas Filipinas hoje, aproveitando muito. E eu tô com muita saudade dela. E assim, a minha família, acho que eu já te falei isso, é uma família de mulheres fortes. Quando eu Muito. falo mulheres fortes, é que não são fáceis, né? Mas que são fortes, que fazem acontecer, que fazem acontecer. Então, desde da minha bisavó, depois da minha avó e minha mãe, Quem que era enfim, nadadora que você falou uma vez? Acho que tem uma, a não mãe era? do meu pai, a mãe do meu pai, super nadadora, a minha avó Zuleika, querida. Mas, assim, eu acho que eu devo muito a elas, o que eu sou hoje. Essa coisa de vai e faz acontecer, não fica esperando, ou se ai, não vou conseguir, ai, não vai dar certo, ai, não dou conta, vai lá e faz. Então eu queria agradecer essas mulheres e todas as mulheres que fazem parte da minha vida, e você é uma delas, viu?
Muito obrigada por me ajudar no meu desenvolvimento e muitas mulheres fazem parte e me ajudam no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Muitas, 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 muitas. Então, como nós estamos no mês das mulheres, né, eu queria fazer um agradecimento especial a todas, que eu estou rodeada de grandes mulheres e fortes mulheres e o meu propósito de vida é esse. Assim, hoje ser melhor do que eu fui ontem, amanhã ser melhor do que eu estou hoje, e com esse foco no desenvolvimento e na evolução. E tem Você muita sabe que gente que me ajuda para isso. esse mês é o mês das mulheres, a gente só teve mulheres aqui, né? A Que gente abriu delícia! com a Fer Querubim, que é de Fernandópolis. A Fer montou um negócio extremamente, uma moça super nova, assim, um negócio revolucionário, assim, na época não tinha, né? Que veio da dor do filho não ter a comida, né? A gente sempre cria das nossas dores, né? A gente teve a Ana Carnelossi aqui, que falou Ana, sobre querida. propósito e autorresponsabilidade. Você, e para encerrar um mês, né? Você hoje aqui com a gente, falando de autoconhecimento, a Renata, que foi nossa consultora de imagem, que imagem também é importante, Ainda é né? a minha, mesmo lá de longe, eu peço ajuda para ela o tempo inteiro. Renata querida. E como isso ajuda também no autoconhecimento, a questão da imagem, né? Eu achava também que era uma balela essa história de imagem, e foi uma cliente minha daqui que falou um dia: mas você acha que você está parecendo meu pai da indústria? Ela brincou. Você liga e fala: eu quero uma roupa para hoje, para quê? Para palestrar. Como assim? E aí foi quando eu conheci a Renata, né? Você já tinha feito, Ana, né? Vai ser a semana que vem? É semana que vem, na quarta-feira. Gente, não percam, viu? Renata é incrível, é incrível. Ela tem um diferencial imenso. É a minha. Olha, a Renata, acho que está comigo. Aliás, eu estou com ela, acho que há quase 10 anos já. Ah, nossa, faz tempo, Ana. Você fez Faz bem antes, tempo, foi faz quando ela chegou tempo. aqui. Faz tempo. E eu não vivo sem ela. A Renata me ajudou muito e eu também achava que era balela, que era frescura, que não tinha nada importante. Imagina como personal style que vai ajudar, né? Amo, amo e não vivo sem. Me ajuda absurdamente. É, e essa cliente falou, depois outra de Rio Preto falou: nossa, precisa conhecer a Renata, porque a Renata, eu falava, imagine, depois a gente entende que o visagismo, né, o rosto, tem tudo a ver com o Tudo. desenvolvimento humano, então os temperamentos no rosto, tá tudo aqui. E a imagem realmente importa, que é o autoconhecimento. O que eu escolho para colocar hoje? E que eu escolho. Ô, Ana, Exatamente. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. deixa um recadinho para dona Marli ouvir, então, já que ela tá longe há 3 meses, né? Ela tá viajando, vai ficar 6 meses fora. 6 meses. Mãe, tô morrendo de saudade. Curta muito essa viagem, mas vocês fazem muita fala. Não, e ela sabe o tanto que era importante para minha vida, para mim, e o quão é importante para a estrutura da família toda. E realmente eu estou morrendo de saudade, mas estou aqui torcendo e babando nessa experiência incrível que eles estão vivendo lá. Ela realmente é demais. Você tem uma família de mulheres fortes. E uns rituais, né, Ana? Que a gente fala que os rituais são tão importantes. Vocês almoçam todo domingo juntos, né? Tentamos, tentamos. Vocês almoçam praticamente Tentamos. agora, 3 meses Mas sem Dona sim, Marli aí viajando. sim, sim, mas é importante, a gente tem forte essa questão da família. Eu Muito. tenho, graças a Deus, uma estrutura, né, um pilar muito forte aí de pessoas importantes que me ajudam na minha formação e que eu sou o que sou por causa dessas pessoas. Ana, muito obrigada. Incrível Obrigada, semana para você. A todos vocês, obrigada, foi uma honra adorei, viu? recebê-la aqui. Um beijo no coração. Beijo, boa semana. Um Tchau, beijão, tchau para vocês obrigada. todos. Tchau, tchau. Tchau.